enorme. Eu sou Dani Brus, sou fundadora da Elas, um ecossistema de consultoria, projetos voltados para a gestão de pessoas, comunidade e também educação em RH. Meu objetivo é transformar a gestão de pessoas em tantas empresas aqui no Brasil, trazendo algo mais aplicável, mais prático, mais pragmático, uma linguagem mais de negócio. Até porque, gente, eu já estive no lugar de vocês. Até que tá bom. Quem aqui é liderança de RH? Levanta a mão. Até que tá bom. 99% de vocês, né? Eu liderei empresas de alto crescimento, como 99 Loft, comecei a minha carreira em indústria farmacêutica americana. Eu sei como é desafiador quando a gente tem uma grande transformação pela frente, quando muitas vezes a gente não está na mesa da tomada de decisão com a alta liderança e as coisas vão acontecendo tudo muito rápido e falta coerência, inclusive, para a gente conseguir gerar essa transformação, porque a organização está acontecendo toda ao mesmo tempo. Eu quero que a gente hoje tenha uma cabeça muito pragmática e muito de trazer prática mesmo do que a gente está vivendo em volta de inteligência artificial. Quem aqui foi num evento de RH no passado falar de IA e saiu com muitos questionamentos, mas com pouca ação? Eu fui uma dessas pessoas. Fui em inúmeros eventos, falei, caraca, realmente está tudo mudando e muito rápido, será que eu vou acompanhar? Mas assim, eu quero ouvir outras coisas, não mais do que mesmo. Então, o nosso objetivo aqui hoje é que realmente a gente consiga chegar nessa cidade. É muito gratificante para mim ser convidada para estar aqui com vocês, receber esse convite da NAPA, para realmente trazer essa fluidez do dia de hoje. Eu vou acompanhar com vocês do começo ao fim. Eu espero que a gente esprinte a cabeça junto, que a gente pense de forma diferente sobre esse momento. No final das contas, eu tenho certeza que ninguém aqui, e aliás, ninguém na empresa, quer trabalhar no lugar fracassado, no lugar que não é próspero, no lugar que a gente não consiga criar, explorar, testar, deixar um legado, contar o que a gente fez dentro das empresas. Então, a gente está vivendo realmente um momento onde as pessoas buscam isso. E aonde o nosso papel é ser arquiteto de solução, para conseguir gerar um ambiente fértil, aonde a liderança, aonde os colaboradores consigam comunicar esse momento que existe tanta transformação, tanto senso crítico, tanto tato, tanta visão de negócio, tanta profundidade no lugar onde a execução está sendo feita por um agente de inteligência artificial. Eu já quero começar esse dia dizendo, no final dele, eu quero que vocês saiam com aplicabilidade. Eu vou perguntar para vocês, eu vou falar com vocês no happy hour. E eu quero já saber as ideias que vocês estão saindo daqui para implementar amanhã no dia de RH de vocês. É um prazer enorme. Vamos começar esse dia com a presença ilustre do Fernando Gadotti, fundador da TACO, que, aliás, vai trazer uma aula do que está acontecendo em inteligência artificial aqui no Brasil. Palmas para o Gadotti. Venha! Obrigado, Dani. Bom dia, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos ao Talk Summit. Para mim, esse é um evento que a gente estava querendo fazer há bastante tempo. A gente sentia falta de alguma coisa assim no mercado, onde trouxesse, como a Dani falou, na prática mesmo, como aplicar IA no dia a dia. E eu acho que o time de gente, o time de pessoas é super essencial e peça importante nisso. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Bom, hoje o assunto é RH. Como que o RH consegue ser um parceiro do negócio para, de fato, potencializar crescimento, né? E ser parceiro para realmente atingir os objetivos daquele negócio. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Vai ser bem prático, tá? E hoje não dá para falar de atingir metas ou ajudar a potencializar o negócio se a gente não falar de inteligência artificial, né? Esse é um assunto que todo mundo tem falado bastante. E eu quero um pouco desconstruir o que significa isso. Eu quero falar um pouco de como que a gente vai experimentar casos de uso, né? O que a gente tem visto no mundo e um pouco sobre a adoção. A gente vai falar sobre esses dois temas hoje, sobre o dia inteiro, e eu quero dar alguns números para vocês aqui. Bom, IA, a gente tem falado muito sobre produtividade. Todo mundo tem falado sobre produtividade. Mas por que a gente quer ser mais produtivo? Quero só tentar botar todo mundo na mesma página. Bom, o que é produtividade?
A gente pega o valor gerado pelas horas trabalhadas. A gente tem certas horas no dia que a gente está dedicando ao trabalho e a gente está gerando valor para a empresa, gerando resultado. Bom, quando a gente está falando de fazer coisas que não geram valor, essas são coisas não produtivas, né? Eu sei que parece bem óbvio, mas eu quero só tangibilizar um pouco de onde a inteligência artificial está entrando. A gente quer ganhar mais horas para trabalhar em coisas que vão, de fato, afetar o resultado da empresa. E aqui a gente vai falar sobre produtividade como uma forma de crescimento, gerar mais receita. Não estou falando aqui de reduzir custo, estou falando de a gente gerar mais receita. O RH tem que ser parceiro do negócio para a gente crescer o negócio, né? Alguns números. No Brasil, hoje, uma hora trabalhada gera $21 em valor gerado, vamos dizer assim, né? Em PIB. Nos Estados Unidos, essa mesma uma hora ela gera $91. Isso é um gap de produtividade que o Brasil tem por N razões, né? É infraestrutura, educação, mas muito pela aplicabilidade de tecnologia também. E é exatamente aí que a gente vai falar hoje. O Brasil hoje está em 78, então assim, acho que ninguém gosta de estar em 78 em nada aqui, e está estagnado na produtividade há uns 30 anos. Tá? Esse é o desafio que a gente tem. Como que a gente usa esse momento para, de fato, dar um pulo e sair dessa posição, dessa posição estagnada que a gente se encontra há tanto tempo. Alguns números, né, sobre o Brasil especificamente. Hoje, a gente está até acima da média em uso individual de IA. O brasileiro adora adotar as coisas, né? A gente é o maior povo que usa WhatsApp, a gente acho que é o maior também, um dos maiores que usa Instagram, e não foi muito diferente com a inteligência artificial. O ChatGPT chegou, todo mundo começou a usar. A média global hoje é mais ou menos 48%, o Brasil está em 54%. Então, check. Somos muito bons de adotar a IA ali. Também temos levado, as pessoas que trabalham, elas estão levando IA para dentro do trabalho, elas estão usando IA no dia a dia. Quando você olha nas empresas, esse uso é um pouco espalhado. Empresas maiores têm adoção melhor, mais ou menos uns 50%. Isso cresceu de um ano para cá, saiu de 38% para 50%. Mas quando você pega todas as empresas, você pega muito pequenininhas, essa penetração é diluída para 17%. Então, para mim, acho que existe uma temática aqui que é assim, o brasileiro, ele já está adotando IA, mas as empresas ainda não estão adotando tanto assim a IA. Não só em termos de esses 50% que vocês estão vendo em grandes empresas, mas os 17% nas empresas todas, que eu acho que é um número bem baixo, mas também na profundidade desse uso. Aqui eu trago um índice da Anthropic, que é a dona do Claude, acho que muitos de vocês vão conhecer, que fala um pouco sobre a profundidade desse uso. E a gente está mais ou menos 4 vezes abaixo dos Estados Unidos. Quando você compara então com Israel, quase 7 vezes abaixo de Israel, né? Então isso é o quanto de fato as pessoas estão olhando. Então falta de fato as empresas adotarem IA em escala. Acho que esse é o tema aqui. Uma coisa é usar ali para uma coisa muito simples, outra coisa é de fato adotar em escala. No micro, a gente sabe. Vamos falar um pouco um pouco de como a gente está ganhando produtividade individual e produtividade organizacional. Eu acho que esse é um tema importante para a gente pensar aqui. Porque a gente tem, de vez em quando, a sensação de que a gente está mais produtivo, mas a organização está mais produtiva, a organização está crescendo mais, está gerando mais valor. Acho que essa é a grande questão. Senão a gente está falando por IA, por falar, né? No micro a gente está ganhando, é real, né? Todo mundo já sentiu isso um pouco na pele. Então a gente fala aqui de 14% de ganho de produtividade em pessoas que atendem cliente, por exemplo. Estou falando até um pouco fora do RH agora. 40% mais velocidade na escrita de profissionais, né? Mais qualidade. A gente realmente consegue criar textos, né, muito mais rápido do que antes. A gente também consegue fazer tarefas mais rápido, com menos tempo. Em geral, acho que todo mundo consegue concordar com isso. E e-mail, que é uma coisa que acho que todo mundo aqui odeia, né? A gente também tem conseguido gastar menos tempo com isso. Então tá, o ganho de produtividade micro, todo mundo concorda que está acontecendo, a gente está vendo no dia a dia, né? Mas a gente não veio falar aqui sobre isso. A gente vai falar de como a gente pode levar isso para a organização. Tem um estudo que saiu há muito pouco tempo, estou pegando uma coisa bem fresca aqui para vocês, que é a Stripe, sabe aquela empresa de pagamentos americana? Eles fizeram uma pesquisa sobre produtividade macro, ou seja, vamos olhar para os números dos Estados Unidos, agora estou falando dos Estados Unidos, que é uma economia que está 4 vezes mais em adoção, lembra, está 4 vezes mais em adoção do que o Brasil.
Vamos olhar de uma forma macro se está de fato tendo mais produtividade. Que é isso que importa, né? O país está tendo mais produtividade, esses ganhos micros estão sendo traduzidos para ganhos macros. Notícia é que não estão. Não sei se vocês já viram esse número antes, mas quando eu vi isso aqui eu me questionei. E daí a gente foi dar um double click, vamos entender por quê, né? Quando você olha aqui que mesmo olhando os setores que mais adotaram IA nos Estados Unidos, esses também não tiveram um crescimento comparado com séries históricas, né? O pessoal isolou as variáveis, entendeu muito bem qual era a causa daquilo, né? E viu que não era pela adoção, não estava transbordando esse ganho micro para um ganho mais macro. E eles foram entender por quê. Mas antes de eu falar por quê, eu só trago uma provocação aqui, que é o seguinte: estamos muito no começo. Muito no começo. Acho que quando a gente fala assim, a gente tem a sensação que a gente está um pouco para trás. Acho que a gente tem que se informar, tem que continuar experimentando, trabalhando em adoção, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas o Brasil tem uma chance de uma tecnologia nova que mudou completamente o jeito de que a gente está trabalhando e que vai mudar ainda mais, de estar aplicando essa tecnologia para de fato conseguir aí, subir naquela escadinha de produtividade que a gente viu que a gente está lá em 78, tá? Beleza. Por que eles não estão tendo ganho macro de produtividade? Pensa assim, você começa uma coisa pequena e micro, e para aquilo ser espalhado para a organização, tem que ter organização, tem que ter adoção. Então vamos falar sobre isso agora. Por que o ganho vaza no meio do caminho? Ou seja, existe um ganho numa tarefa, mas depois ele tem alguns vazamentos. E aqui que o RH é super, super essencial. A primeira coisa é o seguinte: você está fazendo uma tarefa e a agora está ajudando você naquela tarefa. O que você faz com esse tempo que sobrou? É isso que eles descobriram. O que você faz com esse tempo que sobrou? O que aquele colaborador, ou aquela colaboradora que tem uma tarefa que ela sempre fez, faz agora que ela não precisa mais fazer aquela tarefa? Onde ela está investindo esse tempo? Né? Porque só vai ter ganho de produtividade na empresa se ela está investindo aquele tempo numa coisa que de fato está crescendo o negócio. Então, aí por que o RH é importante? O RH, a gente tem que pensar sobre como a gente redesenha o trabalho daqui para frente. Aquela pessoa que sempre fez aquela tarefa, que se identifica pelaquela tarefa, o que ela faz agora? A segunda etapa é que muitas vezes hoje os processos não são totalmente autônomos. Eles ainda têm intervenção humana. E aqui eu vou trazer um pouco de programação, né? Acho que a gente tem falado bastante como programação um dos lugares onde produtividade aparentemente tem aumentado muito. Por que essa produtividade ela acaba vazando? Porque hoje a IA é muito boa de escrever código, mas ainda precisa de um ano para revisar. E aí que entra o gargalo. É o segundo gargalo. Então, né, acho que nesse exemplo do programador é assim: o que ele faz então se ele não está escrevendo linha de código? Você tem uma outra coisa para ele fazer? Como é que você redesenha a tarefa e os skills necessários, as competências necessárias para essa nova geração de programadores, por exemplo? Esse é o primeiro gargalo. E o segundo gargalo é como você de fato torna esse processo completamente autônomo, né, e não ter necessário intervenção humana. E aí que o RH é muito, muito importante. Eu quero muito provocar vocês aqui hoje para vocês pensarem que vocês são agentes de mudança aqui nas organizações e como a gente reorganiza o trabalho. Tá? Bom, perguntinha. Quem usou IA aqui para alguma coisa no trabalho na última semana, essa semana? Vamos lá. Olha aí, bora. Legal. Segunda pergunta. Quem tem um processo inteiro rodando o IA de ponta a ponta sem nenhuma intervenção humana? Tem, tá vendo? Esse é o meu ponto. Bem menos gente, né? Então a provocação aqui é assim, como que a gente... Então esse é um dos gargalos que a gente está entendendo. A gente pode falar bastante, mas como que a gente redesenha processos, como a gente redesenha funções e competências para que a gente de fato tenha esse ganho de produtividade. Sai do micro e vai para o macro. Tá? E como escalar todo esse potencial individual? Então, acho que aí a gente começa a falar sobre como a gente sai daquele ganho micro de uma área específica, de alguém que está tendo uma coisa, para uma adoção mais em escala. Essa é uma outra coisa que a gente vai falar hoje. E a gente vê que
A adoção em empresas nos Estados Unidos está um pouco, estava 45%, também está parecido com o Brasil em grandes empresas, assim, isso aqui aumentou. Então o Brasil, lembra, está em 17, né? Nos Estados Unidos, quando você olha, todas as empresas eles estão em 45, tá? E lá eles descobriram nesse estudo que a melhor forma de aumentar, esse ganho entrou num platô no ano passado. Os modelos estavam melhorando, ou seja, a inteligência estava melhorando, mas tinha entrado num platô. Todo mundo começou a se perguntar por quê, eles foram estudar. E eles entenderam que, na verdade, a adoção ela acontecia muito mais pelo erro, ou muito mais quando tinha um sucesso de implantação, ou seja, um sucesso de adoção daquele caso. E quando você saía de um caso específico de sucesso e isso espalhava para a organização. Então aqui eu quero muito provocar vocês para a gente sair hoje com ideias, né? A gente vai trazer casos práticos aqui de como a gente pode adotar de fato processos aqui que saíram do micro e foram para o macro, para que a gente consiga aumentar a adoção de IA das empresas, ser mais produtivo e crescer mais o negócio. E eu quero que a gente saia com um repertório hoje, né? Do que a gente vai construir, como que a gente vai fazer os experimentos, né? A gente vai ter hoje 25 empresas aqui que vão contar um pouco do que eles vivenciaram nessa jornada de adoção e nessa experimentação, né? Então a gente vai falar muito de manhã agora sobre experimentação, sobre casos de uso mesmo de IA que foram bem sucedidos, ou até mesmo casos de uso que não foram bem sucedidos, a gente vai falar um pouco das duas coisas. E de tarde a gente vai falar muito sobre adoção. E aqui eu quero provocar muito vocês para falar assim, não é mais um problema de inteligência, os modelos são super inteligentes. Modelos aqui que são mais inteligentes provavelmente que todo mundo aqui nessa sala junto, sem ofensa a ninguém, né? O problema não é inteligência, o problema é como usar, em que usar e como você aumenta realmente a adoção. E a adoção é um problema de gente, né? Quando a gente fala de produtividade, essa é a missão da TACO. Eu quero só fechar aqui com 2 slides aqui rapidinho para vocês. A TACO foi construída há mais ou menos 4 anos atrás, pensando em tirar as tarefas burocráticas e repetitivas para a gente focar no realmente do que de fato importa, do que de fato vai fazer crescer o negócio. Então, a TACO, essa é a missão, essa é a nossa missão, e por isso está tão alinhada com toda essa discussão sobre produtividade, sobre ganhos organizacionais, não micros, sobre adoção, sobre experimentação. E hoje, o sucesso para mim é que a gente tem mais ou menos 500 pessoas aqui hoje, mais ou menos, que cada um sai com 3 aprendizados, 3 experimentos que podem depois rodar amanhã, a partir de amanhã, nas suas empresas. Acho que isso vai ser sucesso aqui para a gente. Tá? Então, eu quero agradecer para vocês, o tempo de vocês, sei que a agenda de todo mundo é muito corrida. Espero que vocês tenham um ótimo dia e muito obrigado.